Boa noite. Oi, Jaque, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Vamos lá, então, começar mais um bate-papo acadêmico. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline, representante discente do Pós-Arc da UFSC. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre uma questão que é tão importante para falar de pós-graduação, que é a interdisciplinaridade. E nada mais interessante de falar sobre isso com a Fernanda Dil, né? A gente vai falar sobre isso. Então, para quem não conhece a Fê, ela é graduada em arquitetura e urbanismo, graduada também em designer de produto, tecnologia e imóveis. Tem um mestrado, né, pelo Pós-Arc e o doutorado também, e atua principalmente nos seguintes temas: linguagem espacial, arquitetura, design e sustentabilidade cultural, configuração espacial em comunidades indígenas, representação espacial de práticas culturais, responsabilidade ambiental e social da arquitetura, cultura, espaço, Kaigang e identidade espacial. E atualmente ela está pesquisando em nível de pós-graduação, pós-doutorado, perdão, na área de categorias de análise socioespacial em etapas de pré-concepção de processo de projeto em arquitetura e urbanismo. Então, Fê, bem-vinda. Fica à vontade para fazer Obrigada. a sua explanação inicial. E aí a gente vai deixar os comentários aqui abertos e o pessoal pode ir interagindo com a gente. Vai ser um bate-papo bem bacana hoje. E hoje a gente está iniciando o nosso bate-papo com os alunos, né, do Pós-Arc. Então, já fica aí o convite para os alunos que queiram também falar um pouquinho de suas pesquisas. Esse é um espaço para a gente fazer esse compartilhamento de conhecimento. Contigo, Fê. Tá, joia, Jaque. Gente, primeiro eu queria agradecer aí o convite e a intimada da Jaque, né, da gente fazer essa live, porque acho que é importante, assim, a gente falando aqui, eu vi vários colegas, né, Caro, Bárbara, tudo, a Nicole também. Eu acho que é muito importante a gente trocar, sabe, mais ainda. Não que a gente já não faça isso, mas quando a gente está aí nos corredores é muito mais fácil, né, no café e tal. Agora, nessa situação, acho que vale a pena a gente ter esse esforço de, enfim, de conversar mais próximo, assim. Então, a ideia realmente é um bate-papo, assim, talvez num formato diferente do que os que vinham sendo feitos, né, com os professores, que a gente sabe que, né, é outro nível de discussão e tal. A ideia a gente é que trabalhar muito de igual para igual, assim, e construindo esse diálogo junto. Então, assim, eu até pensei um pouquinho, assim, sobre o que falar hoje, porque acho que esse é um tema que me é muito caro, assim. Eu venho desenvolvendo isso de uma forma menos consciente, acho que desde a primeira graduação, e isso, de alguma forma, essa discussão entre espaço e cultura, e aí a obrigatoriedade de ir buscar beber de outras fontes para fazer essa discussão, isso vem junto comigo desde da primeira graduação. Então, acho que. E outra questão que eu estava ontem conversando com o professor Ayrton sobre isso, e sobre um pouco o que eu discuti hoje, ele disse assim, nossa, a gente está num programa que é meio que por conceito, talvez multidisciplinar, e cabe um pouco a gente fazer com que isso seja interdisciplinar, né, ou transdisciplinar, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia é, porque a gente tem lá professores que são. Tem gente que tem alguma formação na geografia, tem das engenharias, né? A Margarita, que foi minha orientadora no doutorado, é do turismo. Ai, gente, desculpa que tem uns cachorrinhos aqui. É o Então, novo de vez em normal, quando pode ser que tenha, certo? tem uns latidos, assim. Mas a ideia é que a gente aproveite esse lugar nosso, né, do pós-arte. Acho que a gente é muito privilegiado de estar num programa que permita e que dê condições para a gente buscar e fazer essa conversa, esse diálogo com outras áreas do conhecimento. Uhum. Né? Então, a ideia aqui foi assim, eu vou contar um pouquinho sobre como é que foi a minha experiência, porque a gente sabe que nossa pesquisa é que nem gente, né? É complexo e cada um é diferente, então a gente tem várias formas de fazer.
E a ideia é compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência, até para que o pessoal do pós-arte aí se anime em fazer isso, já que a gente pode, né, nesse lugar onde a gente escolheu para estar, né, que é bem bacana. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre, a partir do meu lugar, da minha temática de pesquisa, como é que eu fiz isso. Bom, vamos lá, né? Como a Jaque já falou, a minha primeira formação é no design de produto. E aí eu vim fazer a graduação em arquitetura já quando eu já tinha começado o mestrado. Então foi uma coisa muito doida, assim. E a Jaque fez muito parte desse processo, né? Sou muito grata por isso, inclusive. E eu acho que vale a pena, assim, a gente dizer que não existe um caminho certo, né? Para essa nossa trajetória acadêmica. E eu acho que a gente precisa se apoiar uns nos outros, assim, sempre, para que a gente entenda que cada caminho é autenticamente válido, assim, né? Então, e acho que a construção da pesquisa é muito isso. Eu escolhi trabalhar com esse tema das relações entre cultura e espaço. Bom, eu acho que a nossa área da arquitetura e do urbanismo, por base, por conceito, ela não é que ela não se basta, mas ela é interdisciplinar. A gente está trabalhando com lugares, com pessoas, aí pronto, colocou pessoas e lugares, a gente já fala de política, já fala de economia, já fala de geografia, história. Não tem como a gente permanecer numa caixinha isolada desse contexto que nos cerca, né? Então, acho que uma das coisas que é muito bacana é a gente aceitar que a nossa área de atuação é essa e, na medida do possível, abrir um pouquinho, assim, né? As caixinhas, a mente, assim, porque quando a gente vai para outros lugares, a gente vê que a gente sabe tão pouco e que dá para a gente construir outros tipos de conhecimento, né? Então, eu trabalhei para estruturar essas relações entre cultura e espaço, eu trabalhei com comunidades indígenas, caingangues, que aí é um outro universo, né, de particularidades e tudo. Todas as comunidades que eu tenho mais aproximação, elas estão no oeste do estado de Santa Catarina, mas eu visitei uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul também, para conhecer as realidades e ver como é que isso vai se organizando, né? E para isso, bom, aí a gente começa, e eu vou falar talvez um pouquinho primeiro sobre alguns conceitos interdisciplinares que são fundamentais na minha pesquisa e talvez na de muitos colegas. E aí a gente começa a fazer esse cruzamento primeiro de conceitos, e aí quando a gente vai para a metodologia e quando a gente pensa em obtenção e análise de dados, toda essa parte que é muito importante nos nossos estudos, a gente vê que a gente precisa manter esse caminho, que também ficar só nas análises espaciais, às vezes não é suficiente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cultura, de identidade, o que identifica um lugar e o que identifica cada ser humano ou um grupo de seres humanos, como é que a gente consegue dar caráter aos lugares, né? E aí eu falo em diversas escalas, porque eu acho que isso é outra coisa que também a gente vem reconstruindo, né? Esse diálogo entre escalas dentro da nossa área, né? Não existe mais a arquitetura fechada na arquitetura, o urbanismo fechado no urbanismo, né? O paisagismo fechado no paisagismo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer com que isso converse. Então, eu discuti, enfim, trazendo aí um pouquinho da história e da antropologia, esses temas, né, da memória, do apego ao lugar, aí vindo também um pouquinho da psicologia ambiental, que eu acho que foi uma outra fonte importantíssima. Eu fiz uma disciplina até no pós-arte, que foi muito legal, com a professora Vera, sobre isso, e foi ainda antes de entrar, na verdade, fiz como aluna especial e me abriu muito a cabeça para ter esse olhar um pouquinho da psicologia, para discutir, por exemplo, temas como percepção, comportamento, né? E, enfim, e a gente acho que consegue ir construindo um pouquinho essas relações a partir de outros olhares. Então, pensando nisso, eu fui fazer uma disciplina na história. Na verdade, foi o meu primeiro passinho, assim, fora do pós-arte. E foi ótimo, porque lá, lógico, eu fiz uma disciplina que tinha a ver com etnohistória e com história indígena, lógico, né? Mas me abriu para a gente começar a pensar como aquilo que a gente produz materialmente, aquilo que as sociedades produzem materialmente, elas permeiam tudo, toda a história da humanidade, né, tem a ver com os espaços configurados para abraçar ou para não abraçar essas relações humanas. Então,
fiquei bem motivada, assim, e isso é outra possibilidade, e aí vou tentar fazendo, enfim, vou indo e voltando e tentar fazendo uma análise com a nossa realidade como aluno também, né, como pesquisador, vamos colocar assim. A gente tem a UFSC, que nos permite uma diversidade de áreas de conhecimento, de formas de pensar, que eu acho que a gente precisa tirar mais partido ainda disso, né? Então, como aluno do pós-ar, que eu imagino que todos saibam, mas se não souber, agora eu vou ficar sabendo, que a gente pode fazer disciplinas e elas vão ser válidas se a gente fizer em outros programas de pós-graduação, né? Então, eu fiz duas na História, fiz uma na Antropologia que falava especificamente de etnografia, que aí falando um pouquinho de método e de estratégia de obtenção de dados, assim, foi bem interessante. Então, a ideia foi um pouco isso, assim, construir a partir de outras áreas do conhecimento uma base que me permitisse encontrar, talvez não resultados muito diferentes, mas com um olhar diferente para aquilo que a gente está enxergando, né? E aí, a ideia, então, foi fazer, além dessas disciplinas, trazer também, isso é outra dica que eu acho que pode ser válido, montar as bancas não só dentro da nossa caixinha, né, de qualificação, de mestrado, doutorado, enfim, defesas. Eu acho que a gente ousar um pouquinho, é um pouco arriscado, porque a gente já tem atenção, assim, default, né, de estar numa banca, mas eu acho que, né, faz parte do negócio. Depois que passa também a gente vê, nossa, por que eu estava tão nervosa? Mas, enfim, faz parte, né, o ser humano é assim. E eu acho que eu tive uma historiadora, uma pessoa do turismo e uma pessoa da geografia, além dos arquitetos e urbanistas na minha banca, e foi fundamental para ter esse olhar diferente sobre a mesma temática, né? Eu acho que isso traz muita riqueza, assim. E, enfim, eu acho que de forma geral, essa coisa de trabalhar... outra coisa muito importante que eu estava quase esquecendo de dizer, que acho que vale a pena, é assim, uma coisa é a gente trabalhar de forma multidisciplinar. O que isso significa? A gente, enfim, bebe de outras fontes do conhecimento, mas, por exemplo, eu uso um conceito da história a partir da análise de um método de pesquisa que também tem base na história, né? Ou que, enfim, está tudo ali. E aí o que acontece, de novo, eu faço uma caixinha. E, de novo, eu estou me limitando e limitando o meu olhar como pesquisador para esse universo. E eu acho que o desafio, e a coisa que é muito bacana, é quando a gente se permite ser mais interdisciplinar. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, por que eu não posso analisar a paisagem a partir do olhar da história? Né? Por que eu não posso analisar a arquitetura a partir do olhar da percepção, né? Ou da psicologia? Eu acho que é assim que as coisas funcionam, né? E para fazer isso, eu acho que uma coisa que pode ser interessante, assim, seja compartilhar um pouquinho dessa experiência dos métodos mesmo, né? Talvez para os colegas seja até mais interessante do que a gente discutir aí, conceitos e tal. Eu acho que tem outros professores que poderiam super fazer isso, assim, nos ajudar nisso, né? Fazendo esse diálogo. Mas eu vou mostrar um pouquinho aquilo que eu fiz. Então, para começar, na história, que, assim, lógico que eu tenho um pezinho lá, minha mãe é historiadora, então eu já tenho, assim, um apego pessoal com isso, mas eu vou dizer que foi uma das áreas que mais contribuiu com a minha pesquisa, porque a gente só consegue entender o lugar onde a gente está e para onde a gente vai se a gente consegue minimamente entender da onde a gente está vindo. Né? E a história me ajudou muito nesse sentido com a questão indígena, não preciso nem dizer o quanto isso foi importante, assim. E aí, nas áreas de ciências sociais e aplicadas, a gente tem uma questão com rigor metodológico, que eu acho que é fundamental para quem quer fazer ciência. E aí, quando a gente vai trabalhar com relatos de outras pessoas, com entrevistas ou com outros tipos de análise, sempre fica aquela coisa assim, será que metodologicamente né? Tipo, isso é ciência? Como é que isso se resolve? E eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso. E aí, quando eu encontrei um lugar, digamos assim, uma área onde essa sistematização estava tão bem resolvida
para ouvir as pessoas, eu achei sensacional. E é por isso que eu achei muito bacana, assim, agradeço muito a professora Ana Lúcia, que é lá da História, inclusive, por isso, porque foi ela que me apresentou a história oral. E a história oral, ela tem, inclusive existe um manual de história oral, e tem uma série de procedimentos que você precisa seguir para que você, de fato, consiga dar igual valor a fontes escritas e orais. Uhum. E não uma como se, assim, o relato das pessoas meio que vai validar aquilo que minha pesquisa quantitativa já disse, ou aquilo que os meus dados, né, de bibliografia consolidados já disseram. E aí a história oral vem justamente para elevar, digamos assim, o valor dos relatos das pessoas, das experiências humanas ao mesmo nível das fontes escritas. Uhum. Então, essa foi uma preocupação que eu tinha, assim, nas pesquisas, e que a história oral permite que a gente faça isso. E aí, o que acontece? Bom, eu trabalhei com população caingangue, e para eles, a principal forma, assim, de transmissão de conhecimento é a oralidade, né? Eles são um povo de tradição oral. E aí, a partir dos relatos e das idas e vindas com os entrevistados, digamos assim, com os colaboradores, a gente conseguiu fazer um caderno de campo que tem lá todos esses relatos. E antes, o que era uma fonte oral e era uma informação que estava na cabeça deles, agora está aqui, está no papel, está registrado, e todo mundo pode usar. Uhum. Né? Então, acho que isso é uma coisa que foi bem interessante. Assim. E outra coisa que eu acho que também é uma coisa que foi bacana, foi que uma coisa é o nosso olhar pesquisador, com a nossa história de vida, com a nossa trajetória, né? Com as nossas verdades para o lugar. E outra coisa é você ouvir o que as pessoas que moram lá e que construíram aquele lugar falam delas mesmas, né? Então, e do espaço que elas construíram. Então, como estratégia, digamos assim, de pesquisa, eu acho que, e pensando nessa base de outras áreas, a história oral foi uma das coisas que mais contribuiu, assim, para a minha trajetória da pesquisa, na construção dessa pesquisa, né? Falando um pouquinho, talvez, de um outro lugar, e meio que para equilibrar essa coisa de ter o olhar do outro, né, do pesquisado, mas também ter o meu olhar, porque não adianta, a gente não se deixa em casa para fazer pesquisa, né? Eu acho que essa coisa de não, é uma pesquisa isenta, pode ter em muitas outras áreas do conhecimento, e eu acho que está tudo certo, e para quem trabalha com pesquisa quantitativa, com análise e obtenção de dados de forma quantitativa, acho que até talvez seja possível, eu não sei porque eu não tenho experiência nessa área. Mas para quem trabalha com quali, gente, eu acho assim muito difícil. Eu acho que o que mais acontece realmente é a gente se colocar. E outra coisa que eu acho que é importante, assim, as nossas opções de pesquisa, elas definem e elas mostram o nosso posicionamento enquanto ser humano no mundo. Né? E tem que ser assim, porque a gente é assim, né? A gente é formado disso tudo que a gente vê e que a gente constrói. Então, a ideia foi equilibrar um pouco isso, e aí lá na antropologia eu fui buscar a etnografia, que quase que valida o olhar da gente como uma pessoa de fora do grupo. E tá tudo bem, né? Então, por isso que fui muitas vezes nas comunidades, especialmente nas épocas de Semana Cultural, eu tentei permanecer o mais longo tempo que foi possível, contribuir, né, nas práticas pequenas, assim, comer a mesma comida, sentar nos mesmos lugares, ouvir as mesmas coisas, enfim, para não me colocar como uma pessoa do grupo, porque eu não sou, né? E eu acho que é uma farsa a gente dizer que vai lá e vai virar um indígena porque passou um tempo lá. Não, isso não vai, né? Eu não consegui fazer isso, né? Não que a vontade não fosse, mas não é assim que funciona, né? Então, a ideia foi estar lá para estar disposta a fazer parte daquelas situações. Né? E aí a antropologia valida muito esse olhar do pesquisador como um ser que é de fora do grupo, mas que está ali para interagir, digamos assim. Então, a ideia foi essa, e eu acho que foi super válido, né? E aí, de novo, assim, eu trago lá um pouquinho da história, então vem um pouquinho da antropologia. A geografia me ajudou muito, e acho que a formação no design de produto também,
na hora da gente organizar toda a questão gráfica dos estudos, né, ou em mapas, ou em esquemas, e aí a nossa formação da arquitetura também contribui muito nisso. Uhum. E a gente é muito visual, e que bom que é assim. E cada vez mais depois que defendi a tese, daí eu fui, sim, ler outras e ver, né, outros universos. Como a gente tem medo, às vezes, né, de se colocar com aquilo que a gente é, com a nossa formação, com a nossa trajetória, porque a gente pensa, será que vai dar certo, né? Será que eu posso fazer esquemas gráficos e colocar imagens? E eu acho que sim, a gente tem que se apropriar da nossa linguagem, que é visual e que é do desenho também, né, para pesquisa. Porque a gente não pode pensar em fazer pesquisa mais só para academia, né? Eu acho que a gente precisa cada vez... Eu sempre pensei isso, assim, se a minha pesquisa não é capaz de, em alguma medida, tornar o mundo um pouquinho melhor ou apresentar uma outra visão, sabe aquela coisa de colocar um tijolinho a mais ali, se não servir para isso, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque, enfim, e eu acho que essa é uma forma da gente fazer. E para finalizar, que eu acho que eu já falei até demais, eu queria falar menos, assim, né? É isso aí, cara, eu acho que faz sentido, ó, né? Teses com mais esquemas e mais coisas gráficas, acho que é muito legal. A psicologia ambiental, especialmente, ela nos traz uma contribuição muito importante, né? E especialmente quando a gente fala, inclusive, de método, sabe? Eu destaquei 2 aqui para conversar um pouquinho sobre, que é a análise de traços físicos, que, enfim, o Zeisel fala muito sobre isso em algumas obras dele, que eu utilizei muito, porque uma coisa é o que a pessoa fala do espaço que ela utiliza ou que ela concebe, e outra coisa são as marcas que ela vai deixando nesses lugares, porque aquilo em alguma medida não está adequado, né? Ou tem um lugar que ela diz, não, eu nem gosto tanto desse espaço. Gente, mas tá gasto de tanto que a pessoa usa. Então, peraí, vamos tentar avaliar se é isso mesmo. Então, acho que a nossa interpretação desses vestígios, digamos assim, dessas marcas, né, de comportamento, podem ser outra coisa que seja bem interessante da gente avaliar e usar nas nossas pesquisas. E por fim, assim, acho que é meio que a cerejinha, talvez, do bolo, assim, em termos de método, que para mim foi interessante, mas que eu tenho várias ressalvas, assim, sobre, é a questão da utilização do poema do desejo, né? No meu caso, eu trabalhei entreguei para as crianças uma folha em branco, só tinha uma margem, assim, escrito, minha aldeia dos sonhos seria assim. E aí a gente, né, entregou os lápis de couro, todo o material de desenho, e elas criaram lá crianças de 9 a 14 anos. 14 nem é bem mais criança, mas enfim, né, foram esses os participantes. E aí a gente, com as nossas verdades, né, vai de novo querendo encontrar coisas, é aquela coisa, né, de a gente quer ir, como é que eu posso dizer, batendo nos dados e olhando para aquilo até que eles digam aquilo que a gente quer ouvir. E não é bem assim, né? Então, eu achei que ia ter só, por exemplo, coisas desenhadas relacionadas com a natureza, por exemplo, né? Ou com essa referência da cultura indígena muito forte. E por várias vezes eu me deparei com avenidas asfaltadas, shopping, entende? Tipo, outra coisa daí, toma na cara, é isso aí. A gente precisa também entender que às vezes aquilo que a gente quer para eles não é aquilo que eles querem para eles mesmos. E além disso, eu acho que quando a gente vai para a psicologia e vai tentando interpretar esses dados, é assim, poxa, será até que ponto é isso que eles realmente querem? E até que ponto eles estão tão contaminados, né, para usar uma linguagem até da antropologia, com essas sociedades que vão cercando e vão, de alguma forma, enclausurando eles culturalmente, que acabam, que eles escrevem ou desenham aquilo que eles acham, talvez, que a gente quer ver, ou ler, ou ouvir, né? Então, eu acho que foram experiências, assim, dá trabalho, como toda pesquisa dá, a gente tá nessa, né, tá na chuva para se molhar mesmo, mas a ideia foi só, assim, é uma colega contando para os outros colegas de um pouquinho, assim, né, da experiência. Então, a ideia foi mais, assim, falar dessa trajetória,
Eu acho que outras pesquisas no pós-arte têm feito isso e muitos professores estão abertos a isso. Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda. E assim, e a gente precisa também, no mestrado menos, mas eu acho que no doutorado mais, se aceitar mesmo como trajetória e entender que a gente precisa achar parceiros de pesquisa, né? E não orientadores que digam tudo que você tem que fazer, porque eu acho que talvez a gente fala tanto de autonomia, né? Especialmente quando a gente fala em ensino, e aí quando a gente se coloca de novo na posição de aluno, a gente precisa se apropriar disso, né? Então, a ideia foi compartilhar um pouquinho já aqui, pessoal, dessa experiência. Uma coisa que eu fiz, deixa eu ver se está aqui para mostrar para vocês, eu separei a tese em 2 volumes. Eu fiz a tese em si, né, no formatinho ali e tal, e fiz esse caderninho aqui, ó, que é um caderno de campo, que na verdade eu fiz questão de deixar claro tudo que deu certo e aquilo que não deu tão certo na pesquisa. Fiz a transcrição integral, assim, literal dos relatos de história oral, tem as fotos das interações com a comunidade e, enfim, eu acho que para os colegas e para a comunidade acadêmica, às vezes mais importante do que lá o nosso resultado é a gente deixar claro o nosso caminho, né? A gente fala tanto nessa coisa da replicabilidade dos estudos, né? Pois, como é que outra pessoa vai lá, vai fazer o mesmo estudo, talvez encontre outros resultados diferentes dos seus, se tu não deixa claro o caminho que você fez, né? E inclusive das coisas que não deram tão certo, assim. Então, eu acho que é um formato que talvez não seja o convencional, mas, gente, dá certo, a banca aprova, tá, dá tudo certo, até na BU dá para mandar, tá? Então não temos nenhuma preocupação, assim, dessa limitação burocrática. E acho que a gente poderia, na medida do possível, ousar fazer essas coisas, sabe? Porque a gente deixa o caminho mais claro e eu acho que a gente se coloca mais como pesquisador. E aí, na tese, sim, na tese você pode colocar lá os seus resultados, tratar os dados, fazer uma limpeza, digamos assim, e aí tu coloca só aquilo que interessa, talvez, para aquela tua pesquisa. Mas talvez no outro material tenham coisas que interessem a outras pesquisas, né? Então é um jeito... É como se a gente deixasse o artigo e os metadados, sabe? Tudo disponível. Então é mais ou menos isso, assim, de cara já no início da pesquisa. E eu acho que é isso, assim, eu não queria me alongar muito e eu acho que seria legal se a gente pudesse trocar mais, né? Sim. Nossa, eu anotei muita coisa que eu não sei como é que eu vou organizar as minhas ideias, tá? Manda bala, Jaque. Porque eu acho que essa questão da interdisciplinaridade, ela é essencial quando se fala em pesquisa. A gente não pode falar em pesquisa de arquitetura só na arquitetura, porque realmente a gente é generalista como formação, né? E a gente precisa assumir isso nas nossas pesquisas também, né? A gente bebe de outras ciências, na verdade, né? E aí até como troca, né? O meu mestrado não é na arquitetura, é na geografia. Eu estou bebendo do doutorado na agroecossistemas, na geografia, na educação. Então, assim, né? A gente precisa correr um pouquinho atrás, porque a gente não vai encontrar exatamente o nosso tema de pesquisa, a nossa colaboração para a sociedade só dentro da arquitetura, né? A gente precisa abrir esses muros, né? E buscar essas oportunidades que a UFSC proporciona, né? Mas aí eu acho que uma coisa que é bem interessante a gente pensar e aí falar como pesquisador é essa questão da expectativa e realidade, né? Porque quando a gente faz o projeto de pesquisa, e me incomoda assim um pouco às vezes, né? Tu tem que já colocar o que se espera do resultado. E o que se espera do resultado, né? A nossa hipótese de pesquisa, às vezes a gente fica tão fixado, não, o resultado precisa ser esse, né, no decorrer da nossa pesquisa. E à medida que a gente vai desenvolvendo, às vezes até mudando metodologia, não sei se tu chegou a mudar a metodologia no percurso, mas às vezes até mudando a metodologia,
a gente acaba buscando, achando outros resultados que não é aquele inicial. E aí, às vezes, pode ser que haja frustração nesse processo, ou não, pode ser uma alegria achar outras respostas, né? Então, essa questão da expectativa e realidade que tu traz, né, e que traz até no teu caderno aí, complementar, né? Que mostra o que que deu certo e o que que não deu certo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque às vezes a gente, como pesquisador, a gente quer falar coisas positivas e tudo que deu certo e tal, e a gente não fala as coisas que não deram. E aí eu faço um link com outro bate-papo acadêmico que a gente teve aqui com o professor Robson Cruz, que ele traz exatamente a questão das formalidades que existem na academia. E uma delas é a gente não revelar métodos, a gente não revelar como foi feito exatamente as coisas. E aí as pessoas têm que descobrir ao longo do caminho como é que se faz, porque ninguém falou como é que era para fazer. E aí, assim, como um pesquisador, né, como que a gente pode pensar um pouquinho nessa questão das mudanças que acontecem no percurso e de que forma, assim, porque, assim, falando como pessoa que já trabalhou com você, né, intimamente, vamos dizer assim, no processo a gente descobre muita coisa. E às vezes ela não está aberta, né? Eu sinto que foi muito aberta, apareceu como novidade. Mas como trabalhar isso dentro da pesquisa, né? Tá, então vamos lá. Primeiro eu falar um pouquinho sobre a coisa da expectativa e realidade, digamos assim, né? E acho que tá tudo um pouco misturado, né? Já que esses dois assuntos, assim. Primeiro que uma das... Pensando na minha temática, assim, já, inicial, eu sempre não acreditava, assim, nem em um determinismo espacial e nem em um determinismo humano nessas relações. Eu sempre acreditei que um pouco o ser humano vai construindo os espaços e um pouco as relações humanas são um reflexo dos espaços, né? Então, eu sempre achei que isso não existia uma via só, era sempre uma via de mão dupla. E, enfim, talvez pensando sempre muito nisso, assim, quando eu cheguei no doutorado, que aí me disseram que eu precisava de uma hipótese, e aí talvez alguns professores não concordem comigo, outros sim, mas tá tudo bem, porque né, é assim que a gente constrói conhecimento. Eu encontrei, assim, talvez até na Margarita uma coisa, e em alguns outros professores, a Maristela também falou isso, assim, Fernanda, para de sofrer para definir uma hipótese se tu não quer ir para campo com nenhuma verdade pré-definida, sabe? Então, e eu demorei, sabe? Pô, na qualificação, um pouco antes da qualificação, até antes da qualificação do doutorado, eu estava achando que eu precisava ter uma hipótese. Cara, pensa só, eu estou pesquisando relações possíveis entre lugares que não são os meus de origem, comunidades que não têm a mesma base cultural que eu. E aí, eu, do meu lugarzinho no mundo, vou dizer o que eu quero. Sabe, eu fico assim, pensando, cada pesquisa é uma, e eu acho que a gente precisa cada vez mais respeitar as nossas temáticas. Então, uma coisa que serviu para mim, talvez sirva para ti, talvez não. Eu acho que a gente precisa se respeitar nesse sentido. Mas a gente tem que... Não dá para fingir. Eu poderia colocar uma hipótese lá, X qualquer. Gente, assim, no meu caso, tanto é que depois quem for ver a tese vai ver que não tem uma hipótese, né? E tá tudo bem, né? De novo, a banca super entendeu, não tive questionamentos em relação a isso, e eu acho que a gente precisa, de novo, assumir as nossas convicções, se elas têm um porquê. Não quero não colocar hipótese porque eu sou a rebelde e não quero hipótese. Não é essa a ideia. Mas o que eu tinha? Alguns pressupostos. Poxa, eu passo de alguns princípios para olhar para esse lugar. E aí eu fui definindo, assim, esses princípios. E assim como na metodologia, eu defini, no mestrado eu usei um conjunto de métodos, digamos assim. Por exemplo, no mestrado eu usei sintaxe, um pouquinho. No doutorado, eu já percebi que eu tinha duas questões. Primeiro, que para você usar aquilo com domínio suficiente, você precisa se debruçar sobre aqueles dados.
mais tempo do que eu achei que seria possível. Uhum. Então eu pensei, opa, aí eu tenho uma limitação. Então eu não usei no doutorado, de novo, né? Eu acho que a gente tem essa coisa que é legal do mestrado para o doutorado, é isso, né? E se a gente consegue permanecer na mesma temática, é massa, porque aí você realmente consegue olhar para o teu bebezinho ali de uma forma crítica, né? E você diz, não, isso aqui não funcionou, então não preciso repetir de novo, porque é outra pesquisa. Mas, uma vez que eu defini as minhas estratégias no doutorado, eu achei melhor manter. Então, por exemplo, assim, ó, Poema dos Desejos. Eu trabalhei com crianças, trabalhei com professores e com anciãos, com idosos. Eu percebi que os idosos me disseram muito mais, né? Então eu percebi que os diálogos com eles, com essa pergunta, né? Como é que seria a sua aldeia dos sonhos? Me disseram muito mais sobre aqueles lugares do que com as crianças. Uhum. Mas mesmo assim, aqui eu deixei as crianças. Né? E quando eu falo sobre o método, eu digo, olha, lá nas considerações finais eu coloquei, olha, cuidado com quem for usar Poema dos Desejos, porque não funciona assim para todos, né? Também para todos os universos de pesquisa. E tá tudo certo, né? Então, acho que essa preocupação em deixar as coisas claras, tanto as que funcionaram quanto as que não funcionaram tão bem, isso é que eu queria dizer, também é um resultado de pesquisa. Sim. Né? Não é só aquilo que deu maravilhosamente certo que é resultado da pesquisa. Né? Eu acho que a pesquisa ela vai se construindo ao longo do tempo, não à toa, né? Demora, eu faz 6 anos que estou trabalhando com a mesma temática, né? E ainda tem muita coisa por fazer. Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, de ser verdadeiro mais com a tua trajetória. É aquela coisa que eu falo, e falava muito isso com os meus alunos e com colegas e tal, sabe? De deixar claro e aproveitar o caminho e não pensar só lá no final. Né? Quando a gente consegue ser transparente no percurso e falar um pouquinho sobre o percurso, é ótimo. Uhum. E aí outra coisa que quando você fala de expectativa e realidade, enfim, vou falar, né? Vai ficar gravado, paciência, né? Mas assim... Eu fui fazer a disciplina na antropologia achando que ia ser a 7ª maravilha do mundo, sabe? Porque, nossa, os caras, meu Deus, vai ser assim, uou. E não foi tudo aquilo. Assim, sabe? E depois eu pensei, não, peraí, se eu tivesse pego esses referenciais aqui, discutido com colegas mesmo lá no pós-ARC, trocado ideia com outras pessoas, talvez seria muito melhor. E aí eu fui pra história sem muita expectativa. Assim, tipo, vou lá ver qual é que é, né? E foi sensacional. Assim, mudou o meu jeito de entender os indígenas, mudou o meu jeito de enxergar a minha própria história, sabe? A história da minha pesquisa, dos lugares que cercam a gente, assim, fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que um pouco é isso, assim, a gente precisa começar a permitir que as pesquisas transformem a gente como pesquisador e como profissional, mas como ser humano também. Porque quando a gente deixa que isso aconteça, eu acho que essa coisa de expectativa e realidade, elas vão se equilibrando melhor. Né? Primeiro porque se você mete a cara e vai lá e tenta fazer e não deu certo, que massa, isso é um ótimo resultado. Né? E aí eu acho que é importante a gente ter a coragem de ser transparente para não deixar um outro colega ir lá e fazer a mesma coisa que tu já fez e já viu que deu errado, entendeu? Eu acho uma sacanagem, assim, essa coisa dessas teses perfeitas que não falam de nada que deu errado, sabe? E isso foi uma coisa que eu fiquei ainda mais feliz, eu acho, com a coisa da indicação ali da tese também, porque foi isso, assim, tipo, pô, que legal, sabe? Eu acho que a gente ser um pouco mais verdadeiro e menos burocrático na forma de passar aquilo que a nossa trajetória pode ser interessante, né? Então, eu acho que tem mais a ver com isso, assim, da gente tentar, primeiro, entender de onde a gente vem, né? E a gente quer ir para um lugar, mas se permitir ir a outros lugares. Né? Porque se a gente só quer ir para cara, tu vai para um. Se você quer ir para um 5, 6, 10, talvez, lógico, você tem que ter foco, né? Não é isso, mas assim, por isso que o objetivo é uma coisa e hipótese é outra. Acho que o objetivo tem que estar claro.
mas esse objetivo não pode cegar para outras possibilidades, né? E eu acho que, até eu vi que a Vá comentou alguma coisa ali, e eu acho que as parcerias que a gente constrói nesse momento, nesses percursos, e eu falo realmente de orientador, assim, sabe? Define isso. Por isso que a gente precisa ser muito responsável nessa escolha. Eu já fui representante discente e vi casos de, tipo, aos 45 do segundo tempo, a pessoa querer trocar de orientador. Cara, não é o momento, né? Então, assim, avalia, constrói essa relação desde o início. Eu dei muita sorte. Tive orientadores, tanto no TCC quanto no mestrado e no doutorado, que me permitiram olhar para outros lugares e acreditavam um pouco, assim, nas minhas loucuras, dizer, vamos tentar fazer isso. Não, beleza, vai lá, entendeu? Vai lá e faz. Porque eu acho que essa parceria, ela é acadêmica e é profissional, mas a gente não pode esquecer, e eu acho que no Pausar que temos os dois extremos, né? Mas a gente não pode esquecer que são duas pessoas pensando construção do conhecimento, sabe? Que em alguma medida vai impactar na sociedade, no mundo que a gente vive. Então a gente precisa ser verdadeiro nessas relações também, né? Cara, se tu vê que não deu certo no começo, que não rola química, né? É um casamento, cara. Tem casamento que dura menos que uma tese, entendeu? Então, tipo, é assim, né? Então, acho que é importante a gente construir isso muito em parceria e com verdade, para que a gente possa ousar. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira fazendo aquela tese quadradinha ou aquela pesquisa quadradinha e a gente não se permite inovar. Então fica, sabe, a gente não sai da caixinha. Sim. Então, eu acho que isso, assim, talvez resuma um pouco do que eu acho que é aquilo que tu estava colocando, né? Não sei se tem mais alguma questão sobre aquilo que tu gostaria que eu falasse. Já nem lembro mais qual era o final do negócio. Mas, enfim, acho que é isso. A gente ser transparente e permitir esses outros olhares, assim, né? E dá certa confiabilidade, né, na pesquisa. De que, Com certeza. né, olha, teve coisas que deram certo e coisas que não deram. Eu acho que isso faz parte, né, e deve fazer parte do processo, né, de pesquisa. Na vida é assim, como é que numa pesquisa não vai ser, sabe? Eu acho que é uma... Acaba sendo meio uma hipocrisia, assim, sabe? Tu desenhar. Outra coisa é o percurso, assim, sabe? A gente vai lá e desenha uma metodologia, daí na tese tu coloca, não, eu fiz isso primeiro, como se uma vez feito o referencial teórico, tu nunca mais voltou lá. Cara, a gente volta até o último minuto, né? Porque sempre tem um negócio a mais e sempre tinha um negócio que você leu e na época achava sensacional e que ia super ser relevante para a sua tese. E aí tu olha lá no final e diz, isso aqui não serve mais, então não preciso manter, posso fazer outra coisa, né? Então, acho que é por aí, assim. Sim. O que a Vai escreveu aqui. E uma outra questão, até já que a Fê comentou, né, esqueci de falar no início, para quem não sabe, né, a tese da Fernanda foi selecionada para o prêmio CAPES de TCC de 2020, né? Ela vai representar o programa, o prêmio. Então, quem ainda não leu e quem ainda não conhece o trabalho da Fernanda, o título da tese é Linguagem Socioespacial, a Dimensão Espacial do Modo de Viver Kaigang, e orientado pela professora Margarita, né? Então, parabéns, né? Acabei nem falando nisso, mas parabéns por essa introdução. É importante, assim, a gente fazer esse reconhecimento, porque é um trabalhão, né, Fê? Não tem como a gente dizer que é um filho que nasce. E eu acho que ainda, falando ainda que é um filho que nasce, é um filho que nasce e ele continua crescendo, né? Porque assumir que a nossa pesquisa ela não termina nela mesma, eu acho que é uma parte super importante a gente falar, né? Eu fiz a disciplina com a professora Soraya e quando a gente começou a conversar sobre complexidade, é uma área que faz parte da minha pesquisa, né? Pensamento sistêmico.
assumir que as nossas pesquisas elas são incompletas e que elas não vão ter os seus resultados nela mesmo e que a gente precisa mostrar para outros pesquisadores que precisa desenvolver mais conhecimento para determinar a área. Eu acho que ela traz dois sentimentos, assim, né? Aí vem de novo a interdisciplinaridade. Primeiro, a gente não consegue assumir todas as respostas de uma determinada pesquisa, de uma determinada temática, e a gente precisa assumir para a gente ficar leve na nossa pesquisa. E a outra coisa é que a gente vai contribuir um pouquinho aquilo que tu falou no início, né? Um pouquinho dentro da temática que outras pessoas de outras áreas podem contribuir com os seus conhecimentos. Não é a gente se formar em antropologia para responder a nossa questão, não. É a gente beber da fonte, entender aquele processo que a partir do nosso olhar a gente pode desenvolver a nossa pesquisa, né? A partir do que a gente quer pesquisar. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa assumir, né? E a gente acaba não assumindo de fato dentro da pesquisa de tanto mestrado quanto doutorado, de que o nosso trabalho ele é incompleto e às vezes é difícil assumir isso, né? Como tem um ego por trás disso, né? Então, eu acho que agora eu acho que tocou exatamente na palavra que nos limita, assim, em alguma medida, eu acho. Porque a gente, talvez por algumas experiências de professores que a gente tenha tido na vida e da própria formação, enfim, a gente tem um certo medo de julgamento, assim, na academia, sabe? E eu acho que por isso que as pesquisas, elas se limitam tanto nelas mesmas e as pessoas precisam entender que uma vez que a gente produz um conhecimento, e no nosso caso, a partir de uma universidade federal, por mais que nós tenhamos direitos autorais sobre ele, e isso é autêntico, ele não pertence só a nós mesmos, né? Eu acho que a gente precisa ter, na arquitetura, talvez mais do que em qualquer outra área, mas assim, na pesquisa como um todo, assumir esse compromisso social, né? Então, assim, gente, tudo bem, se alguém olhar para... A minha vez tem um monte de erro, e vai ter sempre. E essa coisa de achar que o negócio vai ficar perfeito, sinto muito. Tá, tem gente que consegue, eu acho lindo, acho maravilhoso e super, assim, sou fã dessas pessoas. Mas eu tenho consciência do inacabado, né? Vamos voltar pro Paulo Freire aqui. E eu acho que quando a gente tem consciência de que a gente, como ser humano, não é completo, e não vai ser nunca, e as nossas pesquisas, como uma parte muito pequenininha da nossa vida, e menor ainda da construção do conhecimento, a gente, sabe, tira um peso das costas, e aí você fica mais aberto, porque quando a gente perde esse medo do julgamento, eu acho, assim, porque, cara, se alguém olhar para a tua pesquisa só para criticar, sem ser propositivo, sem olhar para todo o percurso que tu teve para desenvolver, então, cara, o problema é dessa pessoa, entendeu? Ok, mas eu acho que a gente precisa abrir esse conhecimento, sabe? Quando eu sempre fui meio acelerada, assim, com as coisas, e quando eu defendi o doutorado, eu pensei, cara, e agora? Sabe? Aí eu disse, não, e agora? E agora tem mais um monte de coisa para fazer, né? E aí veio a preocupação de, poxa, como esse conhecimento vai voltar para essas comunidades? Então, já tem 2 materiais sendo pensados de publicação de livro mesmo, assim, para que a gente consiga transformar essa linguagem numa linguagem muito mais acessível, para que essas pessoas também possam se apropriar e se empoderar com esse conhecimento a partir de si mesmas e da sua cultura e dos seus espaços, né, para que elas possam olhar e dizer para um arquiteto que é técnico e vai lá e dizer que a escola tem que ser daquele jeito, eles vão dizer, não é assim que tem que ser, porque a nossa cultura diz que tem que ser de outro jeito, e para que eles tenham voz e se sintam confortáveis em lutar por aquilo que eles acreditam. Então, até fugindo um pouco disso, a gente fala, sempre que a gente fala de pesquisa qualitativa, de relações pessoa-ambientes, né, e tudo mais, vem a coisa do, e o comitê de ética. Eu até passei pelo comitê de ética, ainda no mestrado, e tranquilo,
Mas uma coisa que eu tenho batido muito forte, assim, com quem eu converso, e é meu posicionamento pessoal quanto a isso, é que a gente ter ética na pesquisa é você entender que isso é um conhecimento, como eu falei, que a partir do momento que está produzindo isso, e ainda mais num espaço público, conhecimento, ele não é mais só teu. E se você faz uma tese, você, né, no meu caso eu fui bolsista, você recebe bolsa durante 4 anos para produzir um conhecimento e ele fica na BU, me desculpa, pouco adiantou. Não é que não adianta nada, porque os pares, os nossos pares vão ter acesso. Mas será que é nesses lugares que a gente quer chegar quando a gente fala de transformar as relações sociais a partir das espaciais? Eu acho que a gente precisa conseguir chegar um pouquinho mais longe, né? E é por isso que eu acredito que, assim, quanto mais pesquisas colaborativas, quanto mais pessoas olharem, inclusive, para o meu trabalho e dizer, tem um negócio ali que talvez pudesse ser diferente. Quanta coisa eu pensei sobre a tese e até, enfim, mês passado eu estava escrevendo um artigo, inclusive com o Ayrton junto, com a Margarita, e a gente olhou, nossa, é um negócio que eu não tinha percebido antes do final da tese, e só agora, meses depois, que eu me dei por conta, né? Então, eu acho que a gente ter consciência de que não está acabado. Uma coisa que eu sempre digo que salva a gente, aquela orientação que eu acho que o regimento do POSAC é lindo, nesse sentido de dizer assim, coloca lá no final sugestões para futuras pesquisas, daí tu, abre o coração, porque tu não precisa resolver o mundo, entendeu? Tem milhões de sugestões para futuras pesquisas dali, né? Então, eu acho que ter consciência de que a gente não é inacabado, nem como pesquisador, né, e nem como ser humano, faz com que a gente seja mais livre para escolher e também que a gente possa compartilhar o pouquinho que a gente fez. Sim. Né, e até aceitar esse... Para mim, eu estava mega nervosa antes de começar, porque a gente sabe que, primeiro, você não sabe quem vai ver, você fica inseguro, é normal e tá tudo certo, porque a gente é assim, né? Mas eu acho que a gente tem uma obrigação social de comunicar a nossa pesquisa. E aí, que a gente, já que tem que ser produtivo, né, e tem que escrever artigo, enfim, cara, já aproveita e faz um negócio que preste, entendeu? Que aí você já comunica parte da sua pesquisa, já contribui, já dá pano para manga para outras discussões, sabe? Do que ficar ali produzindo um monte de coisa que não serve para nada, só para ter número, e eu acho que não é o caminho também. Né? Então, que a gente consiga, de alguma forma, eu aprendi muito isso, e tenho aprendido muito isso com os Caingangue, assim, né? Eles falam sempre de complementariedade, né? Dos opostos, das coisas que vão... Que tudo bem ter coisas diferentes, e o bom e o ruim também é legal que ande junto, sabe? O bem e o mal é legal que tem um pouquinho de cada, então, né, de terra e de céu, enfim, para que a gente possa ir se complementando e complementando as nossas pesquisas de uma forma mais livre, assim, né, e mais verdadeira, porque não vai estar acabado, nunca vai estar acabado, né? E que bom que é assim, porque senão, né, o que ia ser? Ainda bem que é assim, né? Eu acho que ainda bem que é assim, é isso aí. isso é confortante. Mas isso é um ponto bem importante, Fê, para colocar para o finalzinho, né? A gente tem 6 minutos. Porque dentro do programa, e aí foi uma discussão muito grande que a gente teve o ano passado, no início do ano passado, a gente pouco se conhece, e aí falando como pós-graduandos, a gente pouco se conhece, a gente pouco conhece o que as pessoas estão fazendo. E eu vou dizer assim, aí uma crítica pessoal também, né? Eu me incluo nisso. E a gente pouco se dispõe a mostrar o que a gente está fazendo. E isso é super importante, a gente tá... Eu acho que o distanciamento social, de certa forma, está ajudando a gente a ser mais próximos nesse sentido, porque essas são as oportunidades também que a gente está tendo de... Talvez se a gente não tivesse afastados, né, fisicamente, a gente não estaria tendo essa conversa e que estaria levando esse conhecimento para outras pessoas. Então, é uma oportunidade que a gente tem
como pesquisador, de falar um pouquinho das nossas experiências, sem receios, porque a gente está, todo mundo está aprendendo aqui. E a gente está contribuindo de certa forma, né? Contribuindo você para mim, eu para você e a gente para quem está assistindo. Então, fica o convite para quem tem as suas pesquisas em andamento, sem conclusões, para a gente falar sobre ela, para a gente fazer relações com outras pessoas que queiram escrever com a gente, queiram tirar dúvidas, queiram referências, porque eu acho que é nesse momento que a gente pode fortalecer a gente, né, eu vou fazer muita menção ao Robson, porque ele falou muito sobre isso, né? Que a gente vive num mundo isolado dentro da academia, de pesquisador no seu computador, na sua salinha, trabalhando. E a gente pode ser muito mais que isso, a gente pode compartilhar conhecimento e crescer com isso, né? Então, isso é super importante, assim. Aí eu acho que um pouquinho do que tu falou aqui, puxando a orelha, assim, minha e de todo mundo, para a gente poder criar essas oportunidades, né? Agora, nesse processo, né, que a gente está vivendo. Fê, temos 3 minutos. Eu passo a palavra para as considerações finais. Certo. E aí a gente vai finalizando, né? Nossa, passou muito rápido. Beleza. Passou muito rápido, também achei. Eu estava pensando, assim, que eu acho que primeiro que, no fim das contas, que bom, sabe? Que bom que tu me deu essa intimada, assim, e que bom que a gente fez isso, foi ótimo. E eu acho que a gente precisa, assim, falando especialmente para os colegas de pós-arte, assim, a gente está num lugar que a gente pode arriscar. Cara, a gente vai dar um pouquinho mais de trabalho para os nossos representantes de centro, para o colegiado. Eu sei porque eu fui assim, sabe? Eu fui a primeira mudança de nível, daí não tinha nada do regimento. Cara, mas daí assim a gente criou, e agora tem, e agora um monte de gente pode fazer também, entendeu? Então, tem essa coisa do caderno de campo. Se a gente não tá feliz com as coisas que a gente tá vendo produzir, cara, por que a gente não pode ser diferente? O não, todo mundo já tem. Né? Fazer as disciplinas só as obrigatórias dentro do pós-arte, com conceito bom, blá, 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 blá. Isso aí, todo mundo vai fazer. Mas aí eu acho que a gente precisa ousar um pouquinho mais, e mais do que isso, ter parceiros, colegas, professores, né, que sejam parceiros dessas loucuras, para que a gente possa cada vez mais construir, né, academicamente, um mundo que a gente veja que possa ser mais útil, né, para o mundo fora da academia. Então, eu acho que a gente precisa se unir realmente. Sempre que eu falo sobre as pesquisas e enfim, me coloco super à disposição, e nessa época de quarentena e isolamento, ainda mais porque, a gente sempre arruma um tempo para sentar e trocar uma ideia, entende? É só uma questão de se organizar. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto cada vez mais para isso, e que a gente possa realmente ser uma rede colaborativa de pesquisa, né? Para que a minha tese tenha um pouco da tua e a tua um pouco da minha, e assim a gente vai construindo um mundo melhor, para que não seja para tudo, porque, enfim, ninguém vai mudar o mundo, assim, sozinho, mas que a gente possa, exatamente, para o nosso mundo, então, pelo menos, né? Então, acho que a mensagem é mais essa, assim, que a gente possa ser mais na prática do que no discurso, realmente, assim, encorajado e colaborativo, porque, assim, o padrão, cara, já tem, e tá cheio de um monte de coisa só para cumprir tabela. Sim.